Pitágoras acreditava que uma harmonia matemática sustenta toda a natureza. A tradição moderna da argumentação matemática, essencial em toda a ciência, deve muito a ele. E a noção de que os corpos celestiais se movem de acordo com o tipo de música das esferas também derivou de Pitágoras. Foi ele quem primeiro usou a palavra cosmo para definir um universo bem ordenado e harmonioso, um mundo receptivo ao entendimento humano. Por esta grande ideia, estamos em débito com Pitágoras. Mas havia ironias e contradições profundas em seus pensamentos. Muitos dos jônios acreditavam que a harmonia e a unidade básicas do universo eram acessíveis através de observação e experimentação, o método que domina a ciência até hoje. Porém, Pitágoras tinha um método bem diferente. Ele acreditava que as leis da natureza podem ser deduzidas por puro pensamento. Ele e seus seguidores não eram basicamente experimentalistas. Eles eram matemáticos e eram místicos totais. Eram fascinados por estes 5 sólidos regulares. Sólidos cujas faces são todas poligonais. Triângulos, ou quadrados, ou pentágonos. Pode haver um número infinito de polígonos, mas apenas 5 sólidos regulares. 4 dos sólidos foram associados a terra, fogo, ar e água. O cubo, por exemplo, representava a terra. Esses 4 elementos, pensavam eles, formam a matéria terrestre. Então, eles associaram misticamente o 5º sólido com o cosmo. Talvez fosse a substância dos céus. Este 5º sólido foi chamado de dodecaedro. Suas faces são pentágonos, 12 deles. O conhecimento do dodecaedro foi considerado muito perigoso para o público. As pessoas comuns seriam mantidas ignorantes sobre o dodecaedro. Apaixonados por números inteiros, os pitagóricos acreditavam que todas as coisas eram derivadas deles, com certeza todos os números. Então ocorreu uma crise na doutrina quando eles descobriram que a raiz quadrada de 2 era irracional. Ou seja, ela não poderia ser representada como a razão de 2 números inteiros, não importa o quão grande fossem. Originalmente, irracional queria dizer apenas que não se pode expressar um número como uma razão. Mas para os pitagóricos, isso veio a significar uma outra coisa, uma coisa ameaçadora. Uma pista de que a sua visão do mundo poderia não fazer sentido. O outro significado de irracional. Em vez de querer que todos compartilhassem e conhecessem as suas descobertas, os pitagóricos suprimiram a raiz quadrada de 2 e o dodecaedro. O mundo exterior não iria saber. Os pitagóricos tinham descoberto, nas confirmações matemáticas da natureza, uma das 2 ferramentas científicas mais poderosas. A outra, é claro, é o experimento. Mas em vez de usar sua percepção para avançar a viagem coletiva do descobrimento humano, eles fizeram dele um pouco mais do que a mágica de um culto misterioso. A ciência e a matemática seriam removidas das mãos dos mercadores e artesãos. Esta tendência encontrou seu advogado mais efetivo em um seguidor de Pitágoras chamado Platão. Ele preferia a perfeição dessas abstrações matemáticas às imperfeições da vida diária. Ele acreditava que ideias eram muito mais reais do que o mundo natural. Ele aconselhou os astrônomos a não perderem tempo observando estrelas e planetas. Era melhor, acreditava ele, apenas pensar neles. Platão expressou hostilidade à observação e ao experimento. Ele pregou desdém pelo mundo real e desprezo para a aplicação prática do conhecimento científico. Os seguidores de Platão foram bem-sucedidos em apagar a luz da ciência e do experimento que tinha sido acesa por Demócrito e os outros jônios. O desconforto de Platão com o mundo revelado por nossos sentidos estava para dominar e sufocar a filosofia ocidental. Mesmo tão tarde quanto em 1600, Johannes Kepler ainda lutava para interpretar a estrutura do cosmo em termos dos sólidos pitagóricos
e da perfeição platônica. Ironicamente, foi Kepler quem ajudou a restabelecer o velho método jônico de testar ideias contra observações. Mas por que a ciência se perdeu para começar? Que apelo poderiam os ensinamentos de Pitágoras e Platão ter para seus contemporâneos? Eles proviam, acredito eu, uma justificativa intelectualmente respeitável para uma ordem social corrupta. A tradição mercantil que havia levado a ciência jônica também levou a uma economia escrava. Uma pessoa poderia ficar mais rica se possuísse muitos escravos. Atenas, na época de Platão e Aristóteles, tinha uma vasta população escrava. Todos aqueles bravos atenienses falavam de democracia aplicada para uns poucos privilegiados. Platão e Aristóteles ficavam confortáveis em uma sociedade escravocrata. Eles ofereciam justificativas para a opressão. Eles serviam tiranos. Ensinaram a alienação do corpo e da mente. Uma ideia bastante natural, acho eu, em uma sociedade escravocrata. Eles separavam o pensamento da matéria, divorciaram a terra dos céus, divisões que iriam dominar o pensamento ocidental por mais de 20 séculos. Os pitagóricos tinham vencido. No reconhecimento de Pitágoras e Platão de que o cosmo é reconhecível, de que há uma sustentação matemática para a natureza, eles avançaram enormemente a causa da ciência. Mas na supressão de fatos inquietantes, no sentido de que a ciência deveria ser guardada para uma pequena elite, na aversão ao experimento, no abraçar do misticismo, na fácil aceitação de sociedades escravagistas, sua influência atrasou de modo significativo o esforço humano. Os livros dos cientistas jônios foram totalmente perdidos. Suas visões foram suprimidas, ridicularizadas e esquecidas pelos platônicos e pelos cristãos, que adotaram muito da filosofia de Platão. Finalmente, após um sono longo e místico, no qual as ferramentas da pesquisa científica foram estragadas, a abordagem jônica foi redescoberta. O mundo ocidental despertou novamente. O experimento e a pesquisa aberta, aos poucos, tornaram-se respeitáveis de novo. Livros e fragmentos esquecidos foram lidos mais uma vez. Leonardo, Copérnico e Colombo foram inspirados pela tradição jônica.